Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. O 24Cast é um projeto já desde 2018 que a gente está por aqui, trazendo muitos conteúdos ligados aí a Bitrix 24 e também coisas que complementam, né, de alguma forma que pode ajudar você como profissional e também a tua empresa, né? A gente fez recentemente um episódio, por exemplo, falando sobre processo. Então isso é um tipo de conteúdo que complementa bastante com Bitrix. Então a gente está por aqui geralmente às quintas-feiras com episódio novo e sempre com bons convidados. Antes de eu trazer o papo de hoje, eu convidado, eu preciso dar 2 recados para você. O primeiro dele é a nossa parceria com a Pipe Lovers. Se você não conhece a Pipe Lovers, é a maior comunidade de vendas do Brasil. Inclusive, eu estarei lá em breve, nessa semana. Se você está ouvindo aqui na semana de 17 de março, eu estarei na sexta-feira na Pipe Lovers lá fazendo uma Masterclass. Pipe Lovers é a maior comunidade de vendas do Brasil. Tem um QR Code na tela aqui, se você quiser se conectar. Então, por exemplo, se você quiser aprender mais sobre vendas de uma maneira mais colaborativa, é na Pipe Lovers, é uma comunidade. Então, lá você entra, tem os grupos, né, de assuntos específicos, por exemplo, de executivo de vendas, de pré-vendas, de canais, e aí lá você se conecta, eles trazem sempre assuntos bem atuais e muitas pessoas de alto calibre para falar sobre o tema. Então, Pipe Lovers está aqui na tela, fala lá que você ouviu aqui no 24Cast, tá bom? E o nosso outro parceiro é o pessoal da Sonavoip, né? O Sonavoip Sonax, que é um parceiro de telefonia, VoIP já integrado ao Bitrix, inclusive a gente tem alguns clientes aqui usando. Eu sempre falo deles porque são parceiros, tem uma ótima qualidade, tem um ótimo suporte, que é o que a gente prega aqui, e é uma parceria que funciona. Então, se você precisa integrar o Bitrix 24 a uma telefonia de altíssima qualidade, eles têm outros serviços também, né? Além da telefonia integrada ao Bitrix. Tem aqui o QR Code na tela também, acho que vai estar aqui embaixo, que você pode testar o serviço deles por 30 dias, tá? Sonax, VoIP, eles têm lá IA, eles têm Omnichannel também. Às vezes eu não uso o Bitrix, queria integrar com outro produto. Eles também têm integração lá com vários CRMs diferentes, tá bom? Entre em contato lá com a galera, tem um QR Code também aqui na tela. Eles são o nosso grande parceiro aqui do 24Cast. Bom, lembrando sempre, né, a gente está por aqui todas as semanas. Se você estiver nos assistindo aqui no YouTube, queria te pedir esse presente. Se inscreve aqui no canal e dá um like também no conteúdo. Se você estiver em áudio, principalmente aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas aí para ajudar a gente a chegar em mais lugares e chegar a mais pessoas, beleza? Bom, eu vou trazer o meu convidado. Toda vez que eu trago case, quando eu trago empresa que já usa Bitrix, fala do seu dia a dia, realmente a audiência gosta bastante. E o meu convidado de hoje, ele está bem pertinho aqui, está aqui no estado, está lá em Blumenau. Já tive a alegria de visitar, conhecer um pouquinho do negócio dele em loco. Rodrigo Gonçalves, bem-vindo ao nosso 24Cast e muito obrigado por aceitar meu convite aí. Bom dia, Romualdo. Eu que agradeço o convite, poder participar aqui do 24Cast, falar um pouquinho sobre o nosso negócio, né? Um bom dia toda a galera que está nos ouvindo e nos vendo, né? Muito bom. É um prazer aqui dividir um pouco do nosso conhecimento e do nosso uso aqui. Fechado. Bom, Rodrigo, eu sei que você estava em viagem, né? Obrigado por ter atendido aí o meu convite. Já chegou de viagem, acho que nem teve tempo ainda de se organizar muito bem, mas teve um bom tempinho aqui para a gente conversar. Antes de eu falar de Bitrix, eu queria conhecer um pouco o grupo Inova Prime. Queria entender um pouco do grupo, como é que funciona os negócios de você. E antes de falar da pessoa jurídica, eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória profissional até virar hoje um empreendedor, né? Um empresário que está à frente aí de um grupo de empresas. Perfeito, Romualdo. Romualdo, eu sou um empreendedor na vida, tá? Adoro muito buscar conhecimento, conhecer coisas novas, trabalhar. Sou advogado de formação, né? Me formei lá em 2005, aqui na FURB mesmo, em Blumenau, e empreendendo na área jurídica. Mas desde 2017 eu tenho buscado uma nova dinâmica de trabalho, de conhecimento, na parte de empreendedorismo, na parte de consultoria, mentorias. Hoje eu sou formado, né, em coaching, mentorias de negócios e tudo mais. Legal. A gente montou todo esse escopo do grupo há mais ou menos 5 anos, junto com o meu sócio, o André. Dentro do grupo, a gente entendeu que várias dinâmicas de negócios poderiam ser consolidadas. Então, a ideia foi criar um ecossistema de negócios dentro do grupo Inova Prime para que a gente pudesse atender os clientes em diversas demandas do dia a dia, como marketing digital, como assessoria de licitações, assessoria em BPO comercial, onde a gente monta equipes comercial dentro da empresa, ou de forma externa, de forma remota, tanto aqui dentro do nosso escritório, como de forma remota, onde as pessoas trabalham da própria casa mesmo.
Como se fosse uma terceirização, de fato, de vendas. Exatamente. A gente pode montar a equipe para dentro da empresa, treinar e colocar ela, né, utilizando ali alguns métodos, como a receita previsível e tudo mais. Também outros métodos que a gente foi aprendendo e aprimorando e criando nossos próprios métodos. Legal. E nós temos uma parte social muito importante dentro do Grupo Inove Prime, que é o Instituto Vinícius Ian, que nasceu por conta de uma dinâmica do meu filho, né, que se chama Vinícius. O instituto foi inspirado no nome dele. Que legal. Um instituto que trabalha o autismo, certo? Onde o meu filho, ele é autista de nível 2 não verbal, e a gente atende muitas famílias, principalmente na área jurídica. Que bonito. Bonito, muito legal. Eu quero falar depois um pouco mais do Instituto, das empresas, mas ainda voltando à tua trajetória, né? Hoje a gente tem visto muitos especialistas, né? Que são formados em especialidades, né? Que são doutores, doutor quer dizer médico, né? Que o advogado também é um doutor e tal. Essas profissões que são bem especialistas e que muito tempo ficaram um pouco distante de empreender, de ser empresário, de ter negócio, né? Como é que você se viu nesse lugar também, né? Porque eu tô falando isso por estar no ecossistema aqui, né, de Joinville, sou muito ativa no ecossistema, eu vejo muito desses profissionais se juntando a outros empresários e realmente olhando um pouco mais como negócio a sua profissão. Como é que foi para você essa virada de chave também? Foi muito importante, Romualdo, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com advocacia, na parte do direito, eu entendi que se eu continuasse trabalhando daquele jeito, quando saiu da faculdade, aprendendo, trabalhando no escritório de advocacia, sim, eu seria apenas mais um advogado no mundo que já tem demais. Não que não seja um negócio isso, né, Rodrigo? Não é isso, né? Mas é que muitas vezes ele não é um negócio que tem uma raiz mais profunda, do tipo escalável, que tem é um outro tipo mais visando prestação de serviço. Muitas vezes até você fica quase que um você SA, né? Mas não necessariamente um business. Eu tô errado ou é esse mesmo a linha? Exatamente. Então eu pensei, o que eu posso fazer de diferente dentro da minha dinâmica do direito para criar novos negócios? Sim. Foi aí que eu comecei a empreender, a buscar novas dinâmicas, a entender o cliente, porque o cliente, quando ele tem uma necessidade, geralmente essa necessidade não é única só numa parte do seu negócio. Sim, envolve muitas outras coisas. Então a gente pensou desse formato de começar a empreender, foi quando eu me juntei com o André, o meu sócio atual hoje, e a gente entendeu que a gente poderia criar esse grupo de negócios para empreender. Então eu trouxe toda a minha carga de entendimento na área jurídica, onde eu já fazia assessorias para empresas, e a gente sempre entregava mais que uma assessoria jurídica dentro de uma empresa. A gente já tinha um olhar diferenciado, mesmo lá atrás, quando era só jurídico, de entender o que a gente poderia fazer para melhorar a dinâmica do cliente. Porque quando a gente fala em direito, pensa só em processo, né? Processo judicial, processo judicial. Verdade. Na verdade, a gente tem que pensar de forma antecipada, antecipar para que não haja o processo judicial. Porque quando há o processo judicial é porque já houve o problema. Verdade. Resolver o problema. A ideia é antecipar o problema para que não haja esse problema. Sim, faz todo sentido mesmo. Todo sentido. E pro teu sócio também, ele também tinha essa formação? Ou ele tinha mais essa visão de empresário? Não, ele é da área administrativa, ele já vinha da área de mentorias e trabalho com empresas, assessoria, consultoria, né? Então nós juntamos isso de uma forma que criamos um negócio mais orgânico, onde a gente começou a pegar os clientes dos dois lados, juntar esses clientes, e entre os próprios clientes nossos a gente consegue fazer negócios. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é uma distribuidora de vinho, né, que a gente presta assessoria, e uma empresa que é na área de saúde. E essa empresa da área de saúde, ela precisava entregar para os seus clientes um mínimo, alguma coisa diferenciada. Foi onde a gente juntou esses dois negócios dos dois clientes para que a empresa de vinho pudesse entregar para essa empresa da área de saúde os mínimos que ela queria de forma diferenciada. Que legal. É a visão de ecossistema mesmo, né? Que até no site de vocês deixam bem claro essa visão de ecossistema, né? De transformação de negócio, de conexão, né? E já aproveitando esse gancho, olhando ali, estudando um pouquinho o negócio de vocês, né? Tem ali, pelo menos no site, pode ser que já ampliou isso, são 4 negócios e mais o social, né? Acaba sendo 5 negócios. Você quer falar um pouco mais de cada um deles de forma resumida, que eu acho que é legal, porque são negócios que realmente se complementam, né? De alguma forma. E hoje são mais de 4, inclusive, né? O próprio Grupo Inove,
Prime, ele é um negócio onde a gente trabalha a gestão de assessoria empresarial 360. Quando o cliente precisa de uma dinâmica maior dentro da sua empresa, ele precisa verificar tudo, desde a parte comercial, a parte de RH, a parte de gerenciamento, a parte financeira, onde ele quer um projeto mais completo. Então a gente Perfeito. Entra no grupo. Aí é a visão de planejamento. Exatamente. De assessoria. Tá. Exatamente. E aí nós temos aqui dentro a Nexus BPO comercial, que é quando uma empresa ela quer fortalecer o comercial. Hoje o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário é a área comercial. Sem dúvida. Não tem. O comercial, eu falo que comercial, ele é pulmão e coração de uma empresa. Verdade. Você pode ter o melhor atendimento, Romualdo, você pode ter o melhor CS, você pode ter as melhores ferramentas. Mas se você não vender, não atrair cliente para dentro do seu negócio, isso tudo não faz sentido nenhum. Se não gerar nota fiscal no final do dia, que a gente brinca aqui em nota fiscal, boleto e tudo mais. Então, a gente entendeu que isso é o principal para os clientes. Então, a gente trabalha muito forte na área do comercial. A gente sempre, mesmo quando um cliente ele quer uma assessoria completa, uma assessoria 360, a gente dá um ênfase inicial no comercial, porque é o que o cliente ele quer resultado, ele quer receita. Quando a gente consegue ter receita, fica muito mais fácil a gente trabalhar as outras áreas dentro de uma empresa. Né? Verdade, faz sentido. A Como Digital já é uma empresa que a gente trabalha o marketing digital. Né? Então, assim, é uma empresa que ela foca nas redes sociais, no site, é um complemento para vender, porque hoje a gente tem cliente na área de exportações, que quer fazer o e-commerce. Você gera lead de alguma forma, né? Pro outro lado, né? A Listigov já é uma empresa voltada para empresas que querem vender para o governo. Hoje o melhor comprador do Brasil é governo, tá? É o público, é o poder público. Desde prefeituras, secretarias, estado, governo federal. Pagam, tá? Dificilmente não paga. É difícil você comprar um produto, o governo comprar um produto e não pagar. O que ele pode é suspender a compra, não pegar o produto, mas também não pagar. Então, nós hoje fazemos essa assessoria completa. Por isso que a barreira de entrada é alta, né, deles, né? Exatamente. Então, a gente prospecta as licitações que estão disponíveis dentro da área que o cliente escolhe, né, desde serviços e produtos e regiões. Por exemplo, eu quero trabalhar a licitação para vender papéis no estado de Santa Catarina. Então, o nosso sistema busca todas as licitações disponíveis em todas as esferas do governo e apresenta para o cliente, vai trabalhando com o cliente dentro daquelas dinâmicas que ele quer. E a gente faz o planejamento de preços, de documentação necessária, até a entrega do produto. Né? Então, a gente ajuda a promover essa entrega ou do produto ou do serviço do cliente. Isso Brasil todo? Brasil todo. Legal. Brasil todo. Então, o cliente escolhe a região. Por exemplo, a gente tem um cliente do Pará que quer atender a área de limpeza urbana em Santa Catarina. Então, esse cliente nos procurou e nós trabalhamos essa parte. Um outro cliente na questão de vidros. Então, ele atende ele pode fazer, ele tem competência para entregar esses vidros em qualquer lugar do sul do Brasil. Então, isso facilita. Então, a gente mapeia o cliente, preço, faz o levantamento. Muitos clientes não entendem ainda, Romualdo, a questão do preço, a precificação. Quando a gente vende poder público, a margem é pequena. Você tem que ter esse entendimento. É uma margem menor, mas você ganha no volume. Né? Então, você vai trabalhando esse volume. Já a Just Help é uma plataforma jurídica de atendimento para pessoas físicas ou jurídicas. Ela é mais voltada para a pessoa física, mas a gente consegue atender jurídica, onde ela faz o levantamento da demanda da pessoa. Ou seja, a pessoa entra na plataforma ou no WhatsApp da Just Help, vai ter lá uma inteligência artificial conversando com ela para entender a demanda que ela tem juridicamente. E aí, sem qualquer custo, depois a gente encaminha ela, se ela tiver interesse, para o advogado especialista dentro daquela área que ela está buscando. Só que a gente já entrega um resumo de uma solução do problema dela. A gente se diferencia. Existem muitas plataformas que conectam, né, clientes com advogados. Tá? Então, você coloca lá sua demanda e diversos advogados entram em contato com você. A Just Help ela tem uma dinâmica diferente. Você entra em contato com a Just Help, coloca a sua demanda, e aí a gente encaminha ela para um advogado especialista para aquele caso dela. Então, a gente já
direciona ela, se ela tiver o interesse em dar continuidade, a gente já direciona Você ela. conecta a demanda da pessoa com o advogado especialista naquele tema, ou naquele assunto específico. É como se fosse um hub, é isso? Mais ou menos nessa linha? Não sei se você me ouviu aí. Não te ouvi, Romualdo. Quer repetir? É que deu uma travadinha. A plataforma, mais ou menos, ela conecta alguém que tem uma demanda, né, de um determinado especialista, mas ela não sabe talvez muito bem o que é. E aí vocês encaminham esse especialista, faz esse hub de alguma forma, é isso? Exatamente. E a plataforma ela não cobra nada desse cliente. Ela vai receber uma comissão do advogado que recebeu a demanda. Perfeito. É como se você tivesse gerado lead para ele, né? De alguma forma. Usando outro termo, né? E um lead bem qualificado. Ele já vai com a demanda pronta, sabendo o que vai acontecer. Né? Então é um lead, praticamente assim, é um lead para fechar. Não é um lead que ele ainda vai ter que demandar, entender qual é o fechamento. Sim. Certo? Nós temos a parte também que não está aqui no site, mas temos a parte de assessoria em RH, que é a XRH, onde a gente pega uma demanda toda de RH para criar cultura, contratações e tudo mais. Tá? E ela faz parte hoje dentro do grupo já esse trabalho 360. E o nosso social, que é o Instituto Vinícius Vian, né, que hoje eu digo que é a minha princesinha dos olhos, porque teu xodó. É o meu xodó, né? Eu invisto 20% do meu tempo dentro do Instituto, eu invisto mais de 20% dos meus recebíveis para o Instituto, porque é uma causa que eu tenho como de vida, né? Um projeto de vida. Inclusive, nessa minha estada em Londres, eu conheci outros projetos lá na área de autismo, fui conhecer como é que o governo trabalha lá o autismo. Que legal. Para as crianças, principalmente. Então, eu vi que nós estamos muito longe de dar para os autistas as necessidades que eles precisam. O Instituto nasceu justamente por conta que eu tenho um filho autista. Sim. Então, eu entendi qual era a dor dos pais. Hoje em dia você tem mais luz em cima disso, né? Você colocou mais luz de alguma forma, né? Eu tenho aqui no time uma pessoa, né, que tem o aspecto autista, já tive uma outra também, e confesso que nenhuma das duas eu percebi. É que elas que me explicaram, me deram um livro, até me ensinaram, eu aprendi um pouquinho. Sei que tem vários graus diferentes, né? Então é um assunto que começou a ter um pouco mais de luz, né? Com certeza. E claro, dependendo do nível, por exemplo, eu sou diagnosticado com autismo de nível 1, mas eu consigo ter uma liberdade de trabalho, uma independência total. Eu preciso, claro, trabalhar isso dentro de mim no dia a dia, mas eu consigo ter uma independência normal, consigo trabalhar. Já meu filho não. Meu filho tem um nível 2 de autismo não verbal, ele tem uma deficiência cognitiva, ele tem uma lesão neurológica, ele já é uma criança que necessita de acompanhamento de pessoas 24 horas por dia, dentro da escola precisa de uma professora de apoio o tempo todo com ele, então já é uma demanda diferente, e essas demandas que são as mais problemáticas no que os pais precisam. Sim. Né? É um tratamento muito caro, uma terapia aí, o custo de uma terapia a hora hoje é em torno de R$200 a média. E a gente vê muitos planos de saúde cada vez mais retirando essas famílias dos planos, porque elas entenderam que é apenas prejuízo para elas ali dentro. Então, o Instituto começou com atendimento jurídico. Hoje o Instituto cresceu, tem muito mais que só atendimento jurídico, mas o nosso carro-chefe hoje é o atendimento jurídico. Nós estamos construindo, nós estamos trabalhando para chegar até 2030, para ser referência no trabalho autista. Nós estamos trabalhando para construir um maior centro de habilidade do Brasil. Nós queremos chegar em 2030 com essa marca, né, aqui no Brasil. E hoje a gente atende juridicamente toda e qualquer pessoa com deficiência. Na parte jurídica, a gente não atende só autismo. Como o direito é muito parecido, a gente consegue atender toda pessoa com deficiência, desde autismo, síndrome de Down, deficiência física, deficiência intelectual, a gente atende a todos, de forma remota, online, muitas vezes. A gente atende o Brasil todo. E hoje o remoto é muito simples, mas a gente atende da mesma forma que eu atendo um cliente na advocacia que paga, essa família também é atendida da mesma forma. As mesmas
ferramentas, o mesmo CRM Bitrix, a mesma telefonia da Sonavoip, né, para trazer ali o parceiro. Que legal. Da 24R, da 24Cast. Então, isso tudo a gente incorpora como se fosse um atendimento de pagante, mas Sim. não pagam nada, é totalmente gratuito e o mais importante, a gente não filtra por renda, Romualdo. Independente se a família tem condição ou não de fazer um pagamento para um advogado, nós entendemos que por ser uma terapia, um atendimento muito caro, uma terapias caras, independente da renda da família, ela vai ter atendimento. A nossa única regra é que o atendimento precisa ser de forma direta ou indireta vinculado àquela pessoa com deficiência. Somente isso. De resto, a gente faz sentido. Parabéns, muito legal esse trabalho, parabéns mesmo. Então fica aí, quem está na audiência, né, que quer se conectar, a gente vai deixar aqui depois os contatos aqui do Rodrigo. Eu acho que vai ser bacana assim, de poder conectar com a audiência. Parabéns aí pelo trabalho. Ô Rodrigo, vamos falar um pouco do Bitrix dentro desse contexto, né? Acho que na empresa de BPO, de alguma forma, o Bitrix deve ser ali um pilar importante, né? E eu queria que você falasse hoje como é que está o uso do Bitrix dentro do grupo, como é que você se organiza, porque pô, é difícil também já empreender como uma empresa, né? Com o grupo tem outros desafios maiores, né? Eu vou te dizer que o Bitrix hoje é a nossa ferramenta-chave. Tudo acontece dentro do Bitrix. Nada hoje acontece fora do Bitrix. Inclusive, nós fizemos o upgrade do Bitrix, né, ano passado. Então, os próprios vídeos, as próprias reuniões online estão sendo feitas através do Bitrix. Essas reuniões estão gravadas. Então, cada vez mais nós estamos conectados dentro do Bitrix. Reuniões, invites, compromissos, agendas, tudo é dentro do Bitrix. E aí, claro, a gente tem as principais ferramentas, principalmente na parte dos pipelines, principalmente no comercial, que é ali a ferramenta motriz, né, de uma empresa. Então, a gente tem todos os pipelines divididos de forma bem orgânica, todo passo a passo. Cada parceiro teu é um pipeline separado, né? Imagino que você faz dessa linha. Pipeline separado, exatamente. Cada empresa, cada negócio do grupo também é separado. O próprio atendimento do instituto também tem o seu pipeline próprio de atendimento. E o que eu gosto muito do Bitrix, Romualdo, assim, olha, eu conheci diversos CRM. O que mais me atrai para o Bitrix, e é o que eu tento sempre colocar dentro dos meus clientes, é a questão que tudo pode ser feito ali. A ligação, as conversas do WhatsApp, os e-mails. Então, assim, não tem um problema. Se tiver um cliente... WhatsApp, qualquer coisa eu posso ir lá conferir em tempo real, consigo olhar o que está acontecendo naquele momento com aquele cliente. Se eu quiser ouvir a ligação, de saber como foi a ligação com aquele cliente naquela hora que acabou a ligação, eu já consigo ouvir, eu não preciso esperar, né, o meu colaborador ou o colaborador da empresa que está fazendo esse atendimento me dizer, me mandar o áudio, me dizer como foi. Hoje a gente percebe, né, que cada vez mais as ferramentas do CRM Bitrix 24, elas estão ficando muito grandes e não tem mais como hoje não usar uma ferramenta dessa. Verdade, tem vindo cada vez mais coisas aí, né? Já começa a olhar um pouco para IA lá dentro, tem realmente bastante coisa. Eu até lembro quando eu fiz uma visita para vocês, aproveitei que estava aí na região. A gente, na época, se tinha esse desafio de telefonia, né? Que eu vejo que hoje ele já passou essa barreira. O que você enxerga de desafios aí para vocês, para o Bitrix de ajudar? Sei lá, o que está no plano da empresa que você imagina, pô, aqui eu vou para o Bitrix nessa ferramenta. O que vocês têm olhado para ampliar o uso do Bitrix hoje aí dentro? O que a gente percebeu que a gente começou a trabalhar muito o Bitrix agora dentro do escritório são os mapas. Existem muitas ferramentas à parte dentro do Bitrix que são gratuitas. Sim, tem bastante mesmo. O que a gente criou no mês passado dentro do grupo? Mês passado não, isso já em janeiro, na verdade. A gente criou um departamento de TI dentro do grupo, onde uma pessoa ela fica responsável por toda a dinâmica interna da tecnologia e da informação, mas ela é muito focada em aprender cada vez mais as ferramentas que tem dentro do Bitrix. Sim, para ser autônomo, né? De alguma forma também, né? Ela vai lá, busca uma ferramenta nova que ela acha interessante, ela aprende aquela ferramenta, entende como funciona. Que legal isso aí.
e libera para todos os colaboradores como funciona. Então, ele faz lá um vídeo mostrando o passo a passo, ele cria um pop de como funciona. Então, hoje a gente começou a usar os mapas mentais, as gravações de transmissão de vídeo, as reuniões online, todas por dentro do Bits. A gente também, a gente começou a verificar uma ferramenta que eu achei maravilhosa para usar no Bits, que é onde eu posso convidar um colaborador de uma outra empresa, né, sem ele ter um CRM, sem ser assinante do Bitrix, mas ela pode participar, né, dessa collab que eles chamam. Sim. Então, os clientes eles começam a olhar o trabalho dele ali dentro, como a gente tem muitos clientes técnicos, então ele está ali dentro daquela parte dele, olhando o que está acontecendo no dia a dia do negócio dele, em tempo real. Verdade, então, muito legal aquilo lá. Muito o BI que tem, né? A gente quer criar muitos dashboards para os clientes terem essas informações em tempos reais. Sim. Então a gente percebe que o Bitrix, a gente até estava brincando ano passado, o modo a gente falava assim, a gente tem uma Ferrari, estava dirigindo essa Ferrari numa estrada de barro. Sim. Então a gente começou vamos pavimentar bem essa rua, vamos colocar bem essa rua aí, um asfalto bem bonito, porque a gente tem uma ferramenta aqui, um foguete para trabalhar, e aí a gente percebe que quanto mais a gente vai aprendendo o Bitrix para usar, mais rápido é a interação. Por exemplo, eu estava lá em Londres e eu precisava ligar pro fórum de Blumenau. Precisava fazer uma ligação. Eu disse, como é que eu vou fazer essa ligação? Sim, dentro do Bitrix. O Bitrix ali, faço a minha ligação interna pelo Bitrix. Porque ela é local, né? É. Porque é web, né? Que legal. Boa sacada. Como é que foi a adoção do time quando você trouxe o Bitrix para dentro de casa? Você teve muito essa barreira, né, dessa gestão de mudança? Ou você entendeu que foi muito rápido, eles entenderam, se adaptaram e seguiram em frente? Como foi isso? Não foi muito simples, não foi muito fácil, não. O que a gente percebe, quando há uma mudança grande, principalmente de ferramenta, e as pessoas não conhecem a ferramenta, elas acham que aquilo é um bicho de sete cabeças. Que não vai conseguir trabalhar. Verdade. Então, muita resistência, muita barreira. O que a gente foi persistente, sabe? Sim. A gente tinha uma pessoa aqui na época que quando implantou o Bitrix, ela conhecia muito do Bitrix, ela já trabalhava com o Bitrix há muitos anos. Isso ajuda bastante. Há mais de 10 anos ela já trabalhava com o Bitrix. Então a gente foi implementando, foi batendo em cima das pessoas, vamos usar, criamos o hábito. Hoje, nós estamos com o Bitrix desde 2021. Né? Vamos fazer bastante. Agora em junho. Meio da pandemia. No meio da pandemia. E foi assim, foi virada de chave, porque a gente entendeu, a gente conseguiu dar mais dinamismo. Hoje eu trabalho muito mais com menos equipe do que eu tinha na época. Eu preciso de menos trabalhando com o Bitrix. Então, quando a equipe entendeu, de fato o Bitrix funciona, me dá essa autonomia, hoje é muito mais fácil. Cada colaborador novo que entra, ele recebe lá o seu onboard, recebe o treinamento de Bitrix, já vem pronto, ele faz uma imersão de Bitrix ali durante uma semana para entender, para... Que legal. A gente fala que ele brinca com o Bitrix, eu falo, brinca com o Bitrix, usa ele ali, não tenha medo. E aí a pessoa gosta daquilo, entende aquilo e assim, realmente é muito bom, muito mais prático, muito mais simples, o dia a dia. Principalmente para automação, né? A automação é algo assim... sim, poderoso. Para quem quer escalar, não tem como não escalar usando uma automação. Sim, porque concordo. Existe um limite de trabalho. Então a gente entende, para escalar precisa de automação, porque não tem como lembrar de todos os atendimentos. Sim, não tem como. Humanamente inviável. Então a automação ela te ajuda a essa escalabilidade. E hoje os negócios eles estão se tornando cada vez mais digitais, ou se não são digitais, eles têm um pé dentro do digital, na necessidade, tanto na parte de trabalho quanto na parte de marketing. Então, se você não escalar isso de uma forma gradual e orgânica, você vai ficar parado e vai ficar para trás. Não tem como. Verdade. Qual funcionalidade mais te surpreendeu quando você começou a ter essa maior uso do Bitrix, entrou mais profundo, né? Eu sei que você é um cara que tá no profundo. Você já falou da automação. O que mais te surpreendeu no Bitrix, em termos de funcionalidade?
quando eu comecei a usar o Bitrix, foi a parte do contato, da conversa com o cliente de forma interna ao Bitrix. Isso que me chamou muito a atenção. Os canais abertos. É mais aberto. Eu queria uma ferramenta, quando eu estava buscando uma ferramenta de CRM, eu queria que ela fosse toda ali, todo o meu negócio acontecesse ali. Porque a gente percebe que vários CRMs são hoje, uma parte do e-mail de um lado, aí não tem WhatsApp, tem que trabalhar o WhatsApp aqui, depois tem que preencher as informações ali dentro. Então, isso que me surpreendeu. Telefonia, fica gravada, é tudo automático, eu não tenho essa necessidade de levar para um lado ou para o outro. Isso, para mim, foi o decisor de contratar o Bitrix. Que legal. Que legal. Eu lembro na época que você tinha um problema com telefonia lá, com a questão da qualidade, né? A gente teve muito esse problema no passado, até entender o caminho. A Sona foi muito parceira nisso, nos ajudou, me deu aula, explicou, não, ó, acontece por isso, por isso, por isso. Como é que eu vou te ajudar? Tem que fazer isso, isso, isso aqui. Eu lembro que eu fui até pessoalmente, né? Pra gente conversar na época. Eu cheguei até a perder cliente antes de ter esse conhecimento mais profundo da telefonia. Até deixa eu dar uma dica aqui pra quem tá com a gente. Aqui no canal do YouTube a gente tem um vídeo só sobre o Collab, procura aqui, que a gente fez, eu fiz um bate-papo com os outros parceiros, e também tem vídeo aqui de telefonia, que de fato hoje a gente não tem problema zero com telefonia, com o cliente, zero. A gente acertou no parceiro também, a gente entendeu a questão de qualidade, a questão de barramento, porque, por exemplo, quando você usa o SIP, né, e você usa o mecanismo do Bitrix, que é o SIP Connector, você usa o mesmo barramento ali de internet, isso acaba te dando muito problema. E aí a gente fez uma integração diferente, né, usando um outro mecanismo, que aí usa muita coisa da própria máquina ali. E isso por si só já ganha, você ganha essa qualidade da ligação, porque querendo ou não, qualidade da ligação é super importante ainda. Não tem como ligar, o cara vê coisa robotizada, né? Você tem uma operação de vendas aí, deve ter isso daí na prática, né? E a gente tem uma parceria muito grande, muito forte com a SonaVoIP também, né? Eu converso muito com o Lucas lá. Lucas, sim. Um abraço pro Lucas aí. Todo cliente que eu preciso de uma telefonia dentro do Bitrix ou para fazer, ou se o cliente, muitas vezes o cliente ele não quer contratar um CRM. Então eu vou lá e não, vou implantar o Bitrix gratuito para você entender como funciona. Às vezes é muito porque é difícil vender serviço, né? É difícil. Ferramenta. Então a gente implanta o Bitrix para ele de forma gratuita, para ele ver funcionar. Contratamos a SonaVoIP lá para trazer o número, para ele já fazer a ligação pelo computador, utilizando o microchip. E aí, conforme ele vai usando, ele vai gostando daquilo, não, agora eu quero mais disso. Então aí a gente vai lá e começa a contratar os planos um pouco maior para ele entender. E aí, aos poucos, o cliente incorpora aquilo, ele vê que não é mais uma despesa, é um investimento. Sim. Quando o cliente vira a chave e entende que aquilo é investimento, aí fica fácil. A questão aqui, muitas vezes, é fazer o cliente entender que ele não está gastando, ele está investindo. É ROI, né? Ponto de virada, Romualdo, aí fica muito fácil trabalhar, fica gostoso trabalhar. Verdade, faz todo sentido. Cara, eu quero super te agradecer, não sei se talvez eu esqueci de perguntar alguma coisa, talvez tenha uma coisa que você falar, já deixa o microfone aberto, mas queria muito agradecer a tua disponibilidade, falar um pouco do grupo, né, os negócios que vocês fazem, muitas frentes interessantes, inclusive essa frente social, que é super bacana. E a gente vai voltar a falar sobre isso, né? A gente já falou um pouco nos bastidores e precisamos voltar a falar a respeito. E foi legal um pouco conhecer um pouco a sua operação, né? De alguma forma. Isso é legal porque às vezes os clientes eles têm essa dúvida, mas isso aqui funciona, não funciona. A gente vê aqui, na verdade, um grupo trabalhando numa operação dentro do Bitrix, tendo ROI já muito direto, entregando resultado, tanto dentro quanto da porta para fora, né, Rodrigo? No final é isso, né, que você consegue fazer, né? Então exatamente. Isso é muito legal. A gente entende que é muito importante, né? A gente sabe que a primeira parte de um negócio, para quem está começando, ou para quem quer começar a investir, é ter seu processo funcionando. A ferramenta, ela vai te dar uma liberdade de trabalho. Mas não adianta você... O que a gente percebe, Romualdo, é que muita gente acaba primeiro contratando a ferramenta, e não é uma ferramenta barata, a gente sabe disso. Sim, tem um investimento. Ela contrata a ferramenta, mas não sabe por que ela está usando a ferramenta. Sim. Deveria ser o contrário. Ela precisa entender o negócio dela, ela precisa entender os processos da empresa dela, e aí ela vai trazer a ferramenta que vai se adequar ao processo dela. O Bitrix se adequa a qualquer processo, a qualquer tipo de negócio. Desde negócio de serviço, como venda de produtos. Um dos clientes
nós atendíamos aqui na parte do BBO comercial era a venda de biscoito caninos, hipoalergênico. Então, tem todo o pipeline, o cliente tem esse acompanhamento. Então, assim, ele atende a qualquer dinâmica, a qualquer trabalho, a qualquer tipo. Mas o importante é gerenciar esse negócio. Então, muitas vezes as empresas hoje, elas não sabem como se gerenciar, não sabem o seu processo. E aí ela pode buscar o Grupo Inove Prime para isso, para entender as suas necessidades, entender o que ela precisa melhorar no seu processo, para aí sim, a gente ir lá buscar a ferramenta do Bitrix, implantar para ela a ferramenta de forma já objetiva, de forma que ela vai ser implantada e já vai dar o direcionamento do trabalho dela. Isso é muito importante. Muito legal. Então a gente deixa aqui o nosso contato. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso negócio, pode nos acessar no Grupo Inove Prime. Nós vamos deixar no descritivo aqui do episódio o site do Grupo Inove Prime. Ou no nosso próprio Instagram, que é o @Grupo Inove Prime. Legal. Se quiser conhecer mais um pouquinho do Instituto também, pode conhecer o Instituto através do nosso Instagram, nosso site. Não, nós vamos deixar tudo no descritivo aqui do episódio, tá? Então, quem quiser chegar até o Rodrigo, chegar até o grupo, vai deixar tanto o Instagram quanto o site aqui para você se conectar com o Rodrigo. Rodrigo, LinkedIn, você também acessa por lá? Acessamos também por lá. O meu LinkedIn, o LinkedIn do grupo. Então vamos deixar também o LinkedIn, né? Eu sei que a galera acessa bastante o LinkedIn para chegar até o Rodrigo, com certeza. E quem quiser conhecer um pouco mais profundo aí, tanto dos negócios quanto a parte social. Rodrigo, quero primeiro desejar, assim, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu sei que tem uma motivação também, mas tem gente que tem motivação, mas também não dá o passo, né? Então você teve a motivação e deu o passo. Parabéns aí pelo trabalho do Instituto. Parabéns pelos negócios, né? Eu tive presencial, conheci vocês presencialmente e sei das dificuldades e dos desafios, mas o negócio segue firme e forte. E parabéns também pela evolução usando a ferramenta. Eu fico muito feliz quando eu vejo as empresas sendo autônomas, realmente fazendo a ferramenta funcionar, gerar ROI, tanto dentro de casa quanto para os clientes. Então, e obrigado aí mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Comando, agradeço a disponibilidade de falar um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre o Instituto, como nós usamos, né? Estamos sempre à disposição, né? Caso clientes que queiram conhecer um pouquinho mais do Bitrix no dia a dia, queiram conversar conosco para entender, você está lá na dúvida, contrato, não contrato, queira conversar conosco para te mostrar contrata que vale a pena. Perfeito. Eu agradeço demais aí participar do episódio, estamos sempre à disposição da CRM Think, quando precisar da gente. Fechado. Obrigado, viu, Rodrigo? Abraço para você aí. Um abraço a todos. Tchau. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso 24Cast. Lembrando que a gente está por aqui todas as quintas-feiras. Não esquece, tá? Se você estiver aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa um like desse conteúdo. Se estiver nas redes sociais, também nos segue, tá? Estamos em todas as redes sociais também. E é muito alegria, é muito gratificante ouvir um episódio como esse, né? Que o Rodrigo trouxe muito claro aqui como o Bitrix tem ajudado ele. Se você quiser trazer teu conteúdo para cá, trazer o case da tua empresa, entre em contato com a gente. Certamente vai ser uma alegria te receber por aqui, tá bom? A gente se vê em breve, num futuro episódio ou em outro conteúdo. Até breve.